Olá, pessoal. Sejam super bem-vindos a mais um RenovareCast, o podcast do nosso consultório. Então, hoje, a Renovare tem mais de 10 anos de atuação de consultas urológicas, procedimentos urológicos aqui em Brasília. E a gente faz uma avaliação completa da família. Então, a gente faz atendendo desde a urologia pediátrica, né, população pediátrica, parte de uro-oncologia, urologia feminina, urologia geral, andrologia e infertilidade. E hoje nós estamos com uma super convidada. Então, eu sou a doutora Rayana Gondim, sou médico urologista, sou uma das sócias da Renovare e estou com o doutor Rodrigo, meu parceiro de vida e de negócios, também sócio fundador, junto com o doutor Oceu Aquamoa, da Renovare. E Carol, eu vou ler o currículo dela, porque é um currículo grande, extenso, muito chique. Então, Carol, nossa convidada de hoje. Carol foi minha R+, na residência de cirurgia geral. Carol fez cirurgia geral no Hospital Regional de Sobradinho, aqui em Brasília. Depois foi lá para o sul, foi lá para longe fazer aparelho digestivo. Passar um pouquinho de frio, né, amiga? No Hospital de Clínicas da UFPR. E hoje atua na parte da cirurgia avançada do aparelho digestivo. Fala um pouquinho de você aí, Carol, para a gente saber um pouquinho de você. Ai, até parece que as coisas foram acontecendo assim para mim, né? Não foi um pouco programado, mas fui seguindo o fluxo, né? Queria fazer medicina, fomos para medicina, mudei de opção aí em algum momento, queria pediatria, resolvi fazer cirurgia no fim da, no fim da carreira ali, né? Da medicina, fui mudando, aí dentro da cirurgia já pensei em vascular, acabei indo para aparelho digestivo e me estabeleci nisso. Super feliz, né? E acho que desde 2015 estou em Brasília. Seguimos trabalhando com isso, seguimos evoluindo, né? Acho que de lá para cá, além da cirurgia aberta, da cirurgia laparoscópica, a gente também teve a plataforma robótica aí como acréscimo e a gente segue se atualizando e trabalhando em todas essas vertentes, né? Acho que é isso. É sempre um desafio, né? Hoje, um dos motivos de eu primeiro agradecer, né, que você topou vir aqui com a gente hoje, mas um dos motivos de te trazer é que somos maioria. O Rodrigo hoje está em desvantagem. Então, go Hoje power. eu vou sofrer, hoje eu vou sofrer. E, na verdade, como a ideia é que esse podcast, né, por mais que ele seja atemporal, mas ele vem agora, né, vai sair no mês de março, e para a gente tentar enaltecer e trazer um pouquinho das multifacetas que a mulher pode assumir na vida. Então, hoje, o tema, a temática do podcast é falar um pouquinho, né, de mulher na cirurgia, o papel de liderança que a gente acaba assumindo, o papel de maternidade que a gente também assume, e como é que fica a nossa saúde mental equilibrando tantas bolas no ar. Então, hoje, a gente vai falar, obviamente, um pouquinho de medicina, mas a ideia também é falar da figura da mulher na sociedade, né? Tanto em casa quanto no trabalho, e essas várias facetas aí que a mulher acaba atuando. E aí, Rodrigo, a mulher manda ou não manda em casa? Começa com uma pergunta dessa, né? Risada nervosa. Então, acho que esse podcast é bem legal porque levanta a bola e mostra o quão importantes são as mulheres, né? Tanto no trabalho, como na vida, na família, como, como um pilar mesmo da família, né? Que segura as pontas ali, tá resolvendo tudo ao mesmo tempo Gerencia, a né? gente estava até conversando um pouquinho antes de começar a gravar. E aí é muito interessante isso, porque eu acho que tem que ser cada vez mais valorizado mesmo, né? A família na medicina e no trabalho, essa interação entre homem e mulher é importantíssimo. Eu acho que são visões diferentes de mundo de tudo, né? Não? Então, um complementa o outro. Não é para ter e não pode ter uma rivalidade, porque não existe isso, né? Eu acho que se soma, né? Eu acho que cada vez mais as mulheres estão chegando em áreas de liderança, por exemplo, e galgando e conquistando mais espaço, e a gente vê o quão isso é assim, traz melhoras, né? Porque
O homem é muito focado ali, né? Então, Uma caixinha por vez, uma né? caixinha por Vocês não conseguem ver o vez, macro. exatamente. Não consegue. Não Então, a manda não, mulher que dá tem ruim. essa capacidade, entre várias outras qualidades, a mulher tem essa capacidade, né? Então, acho que é bem legal esse podcast hoje. Carolzinha, nos conte aí qual foi, ou se foi mais de um, não sei, né? O seu maior desafio quando você decidiu seguir uma área cirúrgica, que é uma área, para quem não entende, ou para quem não vive tanto na medicina, não entende que é uma área predominantemente masculina, ou era predominantemente masculina, né? A gente sabe que ainda é, apesar dos estarmos crescendo, das estatísticas mostrarem. Mas me conta aí, você consegue lembrar ou elencar alguma coisa assim que realmente foi muito desafiadora para você? Eu acho assim que o mais desafiador quando eu decidi ir para uma especialidade cirúrgica foi exatamente eu não fazer parte do perfil que as pessoas enxergavam como cirurgiã. Não só por ser mulher, eu acho que ser mulher, né, nesse sentido, acrescenta, talvez, uma visão de fragilidade e tudo mais. Mas eu era mais introvertida, mais fechada. E quando a gente vai para uma especialidade cirúrgica e pensa assim, a gente está numa sala cirúrgica, você como cirurgião, você está lá como comandante ali, né? De traçar o que vai ser feito, o que você precisa e tudo mais. Então, acho que no começo, isso foi o mais desafiador, assim. Acho que foi desafiar, talvez, uma característica da minha personalidade para estar operando. E eu acho que em vários momentos, até antes de eu decidir mesmo fazer área cirúrgica, de pessoas falando, você tem certeza? Será mesmo? Ai, mas você tem cara de pediatra. Então, reforçando os estereótipos, querendo ou não. Mas mesmo depois que eu decidi, entrei, eu acho que foi mesmo de entender por que eu estava ali. Tinha um motivo, realmente é o que eu gosto, é onde eu me sinto mais confortável. A gente fala que a gente fica em casa no centro cirúrgico, né? É o lugar que você se sente mais à vontade. Então, fui entendendo e como que eu seria, assim, como cirurgiã. Eu vou de encontro, vou fugir, vou virar esse estereótipo mesmo da pessoa brava e talvez mais incisiva em algumas coisas, ou não, vou fazer do meu jeito. E eu acho que a gente vai ganhando isso com experiência, com o tempo. Equilibrando, né? Exatamente. Essas duas Equilibrando vertentes. do que é necessário mesmo, porque você tem que ter uma postura de certeza, de uma certa, né? É uma postura mesmo dentro de uma sala cirúrgica. Exato, é essa palavra. É essa palavra. E entendendo como trazer suas peculiaridades para aquilo, do seu jeito, do jeito que vai ficar mais legal para você. Então, acho que foi uma construção, mas acho que se pensar em desafio, com certeza no começo foi isso. Porque todo mundo fala assim, a área cirúrgica é uma área de muita carga horária, e realmente é, né? Quando a gente fazia residência, a gente dormia pouco, a gente não tinha horário para comer, e ainda assim era muito bom. Assim, é uma residência que eu tenho muita saudade. Eu acho que a gente foi muito agraciada por isso, né? O doutor Romildo, que foi nosso chefe, que vai ser nosso eterno chefe lá do serviço de Sobradinho, apesar da cirurgia geral, todos sermos tratados como iguais, não tinha menino ou menina, mulher ou homem, não. Eram todos residentes e todos tinham que entregar o mesmo serviço, a mesma carga horária e tal. Mas o doutor Romildo, ele era humano com todos, né? Com os colegas staffs, com os residentes, com os pacientes. Então, a gente ter tido a oportunidade de fazer residência neste serviço, onde os residentes eles eram abraçados, eles eram acolhidos, eles eram ensinados, a gente tinha essa postura de aluno, foi muito bom para a gente. Então, assim, o doutor Romildo não tinha preconceito. Na residência de cirurgia geral, eu não sofri esse preconceito de, uma mulher entrando para fazer residência. Eu também. E você era a única, assim, né, Carol? Eu entrei, eu tinha uma R+, também, mas eram uma R+, mulher, e 3 homens. E entrei sozinha também com a minha turma, mais 4 homens, né? É diferente mesmo, mas assim, tive uma sorte também, eu acho assim, eu e a Rayana, a gente fez residência juntos, acho que a gente teve a felicidade de estar num serviço realmente que favoreceu muito. E nós estávamos com pessoas ótimas também, né? Acho que
Os nossos pares. Exatamente. Então, eu falo que eu levo muito, assim, da nossa vivência, não só com os nossos professores lá, mas interpares, assim, muito do que eu sou hoje como cirurgiã, querendo ou não, veio dessa nossa convivência e do que a gente construiu lá, porque eu acho que a gente aprendeu muito não só com o serviço, com os staffs, com as pessoas do hospital, mas entre nós também acho que a gente foi construindo essa relação, porque eu acho que, assim, uma máxima que tem em cirurgia é: cirurgião não opera sozinho, Exatamente, né? é uma verdade. E acho que ali a gente já começou a construir essa confiança, essa troca de que vem até hoje, assim, né? Com N especialidades. A Noção de gente tem. equipe, né? De saber que Exato. pertencer a uma equipe. Então, isso foi bem legal daquela época, e eu acho que é isso, assim, acho que a gente teve a felicidade de, na nossa primeira etapa, a gente estar num serviço que, acho que diferente até de muitos, a gente não tinha essa diferenciação mesmo. Acho que eu posso colocar coisas muito pontuais, mas nunca num sentido de demérito, assim, do fato da gente ser mulher e tudo mais. Então, acho que isso foi muito louvável, assim, acho que isso repercutiu da gente ir com confiança, né? E acreditar no nosso potencial, Com né? Então, certeza. assim, a gente tinha que entregar a mesma coisa. Uhum. Tinha que fazer as mesmas cirurgias, tinha que carregar o paciente da mesma maneira, a mesma noção de responsabilidade, de comprometimento. Então, eu acho que isso ajudou a gente. Isso valorizou mais o nosso esforço, fez que a gente, cara, em pé de igualdade aqui, todo mundo igual. E aí, você era minha RI+, aí entrou minha turma com 4 mulheres e um homem. Então, o Pedrinho, um colega cirurgião também geral, cirurgião geral avançado, aparelho digestivo, ele era minoria. E aí ele apanhou da gente, assim, loucamente, assim. Porque, coitado, eram 4 mulheres pro Pedro, né? Assim, enchendo o saco dele, torrando o saco dele. Mas Tem a que fazer do Carol nosso jeito. como E a R+. Carol de R+. Mas a Carol era o melhor dos mundos. A Carol era a nossa chefe da residência. Mas a Carol era o melhor dos mundos, porque ela era sensata. A Carol sempre foi muito sensata, sempre teve uma sensatez, tanto para lidar com os meninos, quando eles vinham como R2 montando em cima da gente, mas ela é muito acessível. Então, quem sofreu mesmo ali foi Pedro. Acho que sim. Mas Pedro acho que sofreu. também tomou jeito, tá tudo certo. Virou o que ele é hoje, entreguei ele para a mulher dele, um homem formado. É verdade. Você, na residência do seu time, não tinha Claudinha, né? Tinha Claudinha, que depois trabalhou com você. Tinha Claudinha. De R+, tinham 2, a Tessia e a Daniele. E no meu ano era só a Claudinha. E de R- não teve ninguém, de mulher. R- não teve ninguém. O que a gente enxerga agora realmente, né? A gente ainda fala de uma especialidade predominantemente masculina, pensando, acho que da nossa idade para mais, talvez. Mas realmente, tanto as estatísticas e o que a gente enxerga como colegas novas, é que a proporção realmente, não só na medicina, mas como nas áreas cirúrgicas, feminina realmente aumentou muito. E eu fico muito feliz, assim, a mulher, ela tá ganhando cada vez mais espaço, né? Então, a faculdade hoje é uma parte mulher, nas residências também. Sim. Na faculdade tem mais mulher do que homem, isso é fato. A minha turma já tinha mais mulheres do que homem. Nas residências também, assim, a tendência é de um público mais feminino até repercutir na proporção, né? A gente está tendo mais mulheres mesmo na medicina e, enfim, estão ocupando todos os espaços. Exatamente. Meio fluidamente estamos chegando lá. E aí você foi fazer... E essa decisão, Carol, de seguir por uma área ainda predominantemente masculina? Porque quando a gente vai fazer... nas residências, a gente tem os pré-requisitos. Então, você faz faculdade, depois você faz uma prova de residência médica, que a gente vai fazer cirurgia geral. E aí, depois você tem que fazer uma subespecialidade, que é um novo concurso, uma nova prova. Só contextualizando para quem está assistindo. O pessoal entender também. Então, quando a gente fala assim, vou fazer a área cirúrgica, então, quando eu quero fazer, por exemplo, né, nosso exemplo da urologia, eu quero fazer urologia, que é uma área cirúrgica, você tem que fazer residência de cirurgia geral antes, entendeu? Então, você faz uma residência de cirurgia geral, que era o que a gente estava conversando aqui agora, dando os exemplos, e aí depois você escolhe uma subespecialidade, que aí vem, né, urologia, aparelho digestivo, proctologia, cirurgia plástica, cirurgia vascular. Então, isso é, assim, não tem como você fazer. Tem algumas especialidades que fazem cirurgia,
que você tem um acesso direto, que aí otorrino, oftalmo, neuro, então são acesso direto. Não precisa fazer a cirurgia geral, mas a maioria precisa fazer cirurgia geral antes. E aí a gente já venceu a primeira barreira, que foi fazer cirurgia geral, vencemos. E aí, quando você está na cirurgia, você vai fazer plástica, determinado para as mulheres. Você tem que fazer plástica, ou você vai fazer vascular, ou você vai fazer procto. Ou pediátrica. São essas 4 especialidades. E aí a Carol decidiu fazer aparelho digestivo, ou seja, mexer com o intestino, mexer com cirurgia pesada, cirurgia que tem um potencial de complicação um pouco maior, horas a fio no centro cirúrgico. Sem horário, sem nada. Como é que foi, Carol, decidir, então, fazer essa especialidade? Eu não sei se é porque eu era muito nova na época, ou se eu ainda tendo a ser mais romântica, assim, no sentido da vida, e até pra frente a gente vai falar sobre isso, de vai no que você acredita, vai no que você gosta. E na época foi muito isso, assim. Como eu falei, quando eu entrei para geral, eu queria vascular, eu flertava ali com vascular. Durante a residência, eu enxerguei que a maior parte da vascular eu não gostava muito, então acabei abrindo mão. E aí tive 2 pessoas que me influenciaram fortemente a fazer aparelho digestivo, que uma Dr. Romildo e outra Dr. Alexandre Chartour, com quem eu trabalho até hoje, inclusive. Eu falo que ele tem que me carregar mesmo, porque ele me influenciou a fazer especialidade. Então, não tem jeito. Agora cuida, sou sua filha. Agora cuida, Então, assim, foram 2 pessoas que me influenciaram muito, assim, como dedicação, né? E eu acho que todo mundo que faz geral, não tem muito como você, em algum momento, não flertar um pouco com o aparelho digestivo, porque é o pesado que a gente faz no dia a dia. E acabei indo mesmo, era o que eu gostava de fazer, era onde eu me sentia mais confortável. É claro que a gente era mais exposta a isso na cirurgia geral, mas fui acreditando mesmo, assim, e segui nisso. E eu acho que, assim, uma coisa que vale a gente pontuar aí, pensando em dicas e tudo mais, é tudo muito também maleável, moldável, né? Eu acho que na época eu ainda... só, né? Eu acho que na época eu ainda tinha muito assim, vou decidir, vou fazer isso, não posso me arrepender. Eu acho que você tem oportunidades para ocupar outros espaços, acho que a gente até vai falar disso depois. Mas na época foi uma decisão muito do que é o que eu gosto de fazer. E segui nisso e sigo gostando de fazer. Ainda bem, meio que acertei. Mas também sem esse peso hoje em dia de se precisasse mudar, eu posso me recalcular minha rota, né? Exatamente, dá sempre tempo. Sim. Acho que a gente, né, eu já estou chegando ali nos 40, dá sempre tempo para recalcular a rota. Mas foi muito nisso. E na época... acabou que encasquetei que eu não queria ficar em Brasília e só fiz prova para fora de Brasília. Rebelde. E acabei indo para o Paraná. Acabei indo para a UFPR. E fui muito... Tem, assim, o baque de você estar fora de casa a primeira vez, né? Eu sou daqui de Brasília, então a primeira vez que estava fora de casa. Num serviço mais tradicional, num serviço mais fechado... mais tradicional, não só no sentido de, né, do masculino e feminino, mas no tradicional bairrista mesmo, sabe? Sim. Mas foi muito positivo, assim, em vários aspectos. Foi para um serviço grande, né? Um serviço grande volume, né? Exatamente. Me expus a muitas outras possibilidades até dentro do aparelho digestivo do que eu imaginava, né? Eu saí pensando, inclusive, em trabalhar com transplante hepático. Uma coisa que aqui eu não tinha ainda essa realidade, né? O serviço que hoje é referência aqui em Brasília estava começando. Sim, então, assim, foi bem legal, assim. E pessoas ótimas com quem eu convivi lá. Então, foi um crescimento mesmo. Mas foi muito é o que eu gosto de fazer, vou. Só para a gente contextualizar mais uma vez, só explica para a gente, ou fala um pouquinho para a gente, Carol, o que o cirurgião do aparelho digestivo faz? Então, o cirurgião do aparelho digestivo, a gente tem as especialidades cirúrgicas e as especialidades clínicas, né? Então, toda a parte operatória, cirúrgica, de todos os órgãos, basicamente, do aparelho digestivo, é o cirurgião do aparelho digestivo quem vai tratar. Então, a gente está indo aí desde esôfago, pensa aí fígado, vesícula, parte intestinal, estômago, né? Todas essas cirurgias, além de cirurgias de parede, né? Hérnias abdominais. Então, todas essas vertentes aí a gente trabalha. Tudo por que isso, tá aqui no mês, vocês da parte do intestinal, ali do trato gastrointestinal.
Então, e é claro que com o tempo você pode ir especializando em uma outra área, né? Mas a parte oncológica também desses órgãos. Então, assim, a gente pode trabalhar em todos esses aspectos. O transplante é um dessas possibilidades. Na URA a gente tem o transplante renal, Sim, né? sim. Então, a gente tem o transplante hepático. Agora, né? Pâncreas, intestino, coisas mais novas. Mas é isso, acho que é basicamente isso. E as gastroplastias, cirurgias bariátricas. Sim, com Também. certeza também. Cirurgias Tá em metabólicas, né? Que voga, hoje muda hoje. muito, né? A qualidade de vida do Com paciente. certeza. E hoje vocês fazem um volume bom, né, Carol? Também. E é um perfil de paciente até um pouco diferente, né, do que a gente está habituado, mas até por ter passado por isso como paciente, não, acompanhante de paciente, né, meu marido também já fez a cirurgia e tudo mais, acho que a gente acaba ganhando outro olhar e consegue dar esse cuidado também para um paciente que exige um cuidado a longo prazo, né, um segmento longo, então assim, também tá dentro da especialidade. Quando a gente vive em casa isso, a nossa empatia com o paciente ela é um pouco diferente, né? Tanto a empatia quanto a necessidade, que eu acho que fica muito claro assim na nossa cabeça, quão importante é o paciente entender 100% desse processo. Porque não é ali, não é a cirurgia, não é aquele momento do ato operatório, que eu vou fazer uma cirurgia bariátrica. Muitas vezes esse paciente chega com expectativa super alta, pensando que ele vai resolver a vida dele, que ele vai entrar uma pessoa e vai sair outra. Sim, mas a cabeça tem que mudar muito, né? Essa disponibilidade tem que mudar muito. Então, eu acho que quando a gente tem essa vivência em casa, muda um pouquinho o jogo, né? Com certeza. É um processo. Com certeza é um processo. Muito bom, Carol. E lá no Sul, quando você foi, a gente falou um pouco mais cedo desse acolhimento que a gente tinha aqui, não foi tão acolhedor, assim. Acho que eu senti mais por estar sozinha mesmo, né? Eu já estava no meu relacionamento atual, né? Então estava tudo longe, família, amigos, né? Marido, na época namorado. Então foi mais complexo, mas eu tive pessoas que foram muito importantes, assim, acolhedoras. A gente também perdeu um dos nossos colegas desistiu no meio do processo, então querendo ou não aumenta ali a carga durante o processo, né? Você ter um colega de residência que desiste, então para vocês entenderem, é meio que a gente tem que absorver o serviço ali da outra pessoa. Então, foi Redivide. pesado, mas me é igual. A Thaís, a gente, né, construiu uma unidade, assim, acho que a gente era quase uma pessoa só ali. Então, era eu e ela no serviço e a gente dava conta de tudo. E ela me abraçou, assim, não só como colega de residência, mas como irmã mesmo. Te acolheu Ela me lá. carregava para tudo que é lugar. Então, assim, foi uma pessoa que fez muita diferença. Tive um R+, também, que de Brasília, que foi meu pai lá, né? A esposa dele, a Camila, minha mãe. Então, eles cuidaram de mim no primeiro ano e no segundo ano a Thaisa me adotou. Então, eu fiquei bem assistida lá, né? Meu namorado ia, né? E vinha, e aí consegui manter Voltar. a força até voltar para Brasília. Sim. Eu comentei isso no primeiro episódio, que é um desafio não só pra gente, né? Eu vou contar de novo essa história aqui. Quando eu decidi fazer urologia, que é uma outra especialidade também não feminina, né? Que é um desafio. Meu pai demorou muito tempo. Cara, meu pai é uma pessoa maravilhosa. Assim, meu pai sempre me apoiou em tudo que eu fiz, que eu faço e que eu vou fazer. Ele tá ali do meu lado. Eu não tenho dúvida desse apoio. Mas quando eu decidi, falei que ia fazer urologia, esse aqui falava, não, faz cirurgia pediátrica. Pelo amor de Deus, né? Faz cirurgia pediátrica. Mas eu gosto da uro. Não, mas então, na uro, na CIP, você vai ter uma parte urológica. Eu falei, não, vou fazer urologia. Então, ele tentou... Mas ao mesmo tempo te influenciei a fazer urologia Eu também pelas acho, histórias né? Também que ela acho. via, né? Que eu já estava fazendo urologia, então Já estava vivendo isso já estava daí, né? vivendo esse mundo aí. Mas queria que eu fizesse CIP em algum momento. E meu pai demorou um tempão para falar pros amigos que eu era urologista. Não, ela é cirurgiã geral. Rayana fez cirurgia geral e é isso. Mas hoje ele fala para todos os amigos, tem muito orgulho. E quando precisa, frequenta lá o consultório com a gente. E aí, Carol, vem um outro desafio, que é a maternidade junto com essa vida médica. Como é que foi decidir ter filhos e como é que foi esse processo? Então, essa coisa de decidir ter filhos, eu acho que eu tive o privilégio de poder me organizar, pelo menos para o primeiro, né? A Saori minha segunda veio meio no susto. Supetão.
Mas acho que me organizei nesse sentido, de depois de ter feito as residências, de depois de estar minimamente estabelecida profissionalmente, acho que foi quando a gente decidiu, não, vamos engravidar. Na época tive o Johan com 32. Mas eu acho que tive esse privilégio, assim. Eu acho que para mim foi um momento ótimo. Eu acho que estava já num momento bom na carreira, assim, né? Pensando, evoluindo profissionalmente, mas assim, olhando para trás agora, com 2 filhos já né, Do no bagageiro. currículo e tudo mais. Eu acho que, assim, não tem muito uma hora, assim. Eu acho que mais do que o momento, não, agora eu acho que é mais até a rede de apoio que você vai conseguir ali e o apoio que você vai ter para conseguir depois levar todos esses pratinhos depois. Porque aí depois é a maternidade, é o trabalho, é o casamento, né, a sua família, a família do seu marido. Então tem um monte. Eu acho que foi mais de ter essa rede de apoio. Se você tem isso, nossa, a gente conhece colegas que foram, né, mães na residência, que foram mães mais tarde. Então acho que eu tive o privilégio de poder me organizar. Mas mesmo me organizando, a maternidade é uma coisa assim muito. Nossa, é um papel assim que nada te prepara para isso. Nada. Diferente de tudo que a gente faz. Eu estudei, né? Quantos anos para estar aqui? Já são mais de 20 anos de medicina e tudo mais. Uhum. Mas nada te prepara para a maternidade. E por mais que você leia, estude, conviva com mães e, né, você tem sua mãe, tem, sei lá, irmã que tenha pai, Amigas que tiveram filhos próximos ali, né? então, assim, o que acontece depois que a gente virar mãe é muito individual e, assim, é um baque. Sim. Muda a Então, rotina. isso. E você se reconstrói a partir daquilo, né? Então, acho que a decisão foi feliz, eu estava numa época boa, mas foi um baque de qualquer forma. Mesmo tudo programado. Então, assim, você se reinventar depois disso foi o que foi determinante, na verdade. Hoje em dia eu falo que assim, a maternidade, ela conseguiu me trazer, assim, hoje eu sou uma melhor pessoa porque eu tenho esse novo aspecto em mim. Você desenvolve habilidades e desenvolve, sei lá, um amor e uma dedicação que nada que você já. E olha que eu considero. Somos pessoas extremamente delicadas e dedicadas né, comprometidas, mas assim a maternidade constrói uma vertente assim de dedicação e de confiança e de, né, hoje eu sou uma pessoa em todos os outros aspectos da minha vida melhor depois que você passou por tudo isso, mãe de um, mãe de dois, mas foi um processo. É porque é um desafio. A gente acha que, não, a dificuldade vai ser engravidar. Não, aí você vence essa etapa. Não, a dificuldade então vai ser a gravidez. Aí você vence também. O parto, não, muito se fala, né? Parto normal, né? Não, pra mim o pior, a gente conversou muito sobre isso, foi a amamentação. A amamentação pra mim foi o caos. E quem me salvou na minha primeira gravidez, meu primeiro puerpério foi você. Você me deu um livro, Mãe Fora da Caixa. Cara, um livro que eu olhei e falei, é isso aqui, ó, é isso aqui que eu tô passando. Porque o parceiro, por mais parceiro e por mais presente que ele seja, ele não consegue, muitas vezes, entender o que está se passando ali na sua cabeça, muita coisa passando. Então, quando eu li aquele livro que você me deu, eu falava assim, gente, eu não tô sozinha. Porque a gente tem esse sentimento. Eu tive esse estalo também. Cara, eu não tô sozinha, eu não tô passando por isso aqui sozinha, porque a maternidade não foi confortável pra mim, porque eu sabia ser médica. Eu sabia chegar, eu sabia trabalhar, eu sabia chegar no consultório, eu sabia operar, mas eu não sabia cuidar de um bebê, do meu filho. Talvez se fosse filho de outro, uma assistência médica, beleza. Mas cuidar do seu filho era completamente fora da minha zona de conforto. Motivo pelo qual eu voltei a trabalhar com 3 semanas. O Henrique nasceu, 3 semanas depois eu estava no consultório para não pular da janela, talvez, lá de casa. A gente entra num looping muito, né? Hormonalmente falando, se explica. O da Rayana foi amamentação, o meu foi privação de sono. Né? Então, foi o meu ok. Mas eu te dei esse livro até porque, assim, tanto a Thaís Vilarim, que é a autora desse livro, e a Rafaela Carvalho, que são pessoas que escrevem muito sobre maternidade,
Foram pessoas que eu achei na internet, ali no meio daquele puerpério, e de você começar a ler e se identificar, e de você entender que aquilo é normal, e de não se culpar, de você estar passando por todo aquele processo de questionamento e de dificuldades, e assim, foi libertador, Sim. né? Teve até uma pessoa falando, não sei se eu vou ler, aí na segunda maternidade eu li os 60 dias de neblina, não sei se eu vou ler, parece que as pessoas estão focando no pesado. Eu falo, não é sobre focar no pesado, é mais sobre cura mesmo. Sim. É Sobre meio se de entender. entender, exatamente. Entender o que você está E você passando, se né? reconstrói a partir daquilo. Sim, sim. Você é outra pessoa. Porque é diferente. Isso. E a segunda maternidade, ela é muito mais leve, pelo menos pra mim. Ela Foi. tem sido muito certeza. mais leve. Mas é um desafio, porque agora você tem o mais velho para equilibrar, junto com o mais novo que tá nascendo, o marido que agora já tá mais safo, já entende melhor a loucura da nossa cabeça. Mas que, cara, que se não fosse o Rodrigo ali, amor, tô aqui, vai dar certo. E não tô falando sobre o acordar à noite. Não é só sobre isso, entendeu? É olhar Estar para mim. presente, E a segunda maternidade foi isso mesmo. Foi libertador em vários aspectos. Podia A começar a impressão segunda. que eu tenho é que é o maior problema, porque cada um vai ter um problema individual, né? No seu foi a amamentação, no seu foi a privação de sono, mas o maior problema de todos, eu acho, é não entender. É justamente o que você falou. Você não consegue entender aquilo que você está passando, o que está passando na sua cabeça, como é. E eu acho que para o médico, para a médica, né? Que estudou, você viu, você fez pediatria na faculdade, você faz pediatria, faz muito pediatria, você vê muito pediatria na É uma faculdade. carga horária densa. Densa de pediatria. Você chega e vê, gente, eu não sei nada, não sei como é que faz, eu não sei. Não sei dar banho. E aí vem nós dois como médico, aí a Rayana virava e falava assim, amor, e aí, o que, é que você acha? Eu não sei. Então, também não sei. E agora? Vamos ligar pro pediatra. Cego. Suplanta muito mesmo. Então, assim, o fato de você ter informação de qualidade em relação a isso é que aí você entendendo como é que o que você está passando, você consegue sair daquilo, você consegue trabalhar isso, né? Acho que esse que é o grande diferencial. E pra mim foi libertador, acho que a gente conversou muito também sobre isso. Junto com a maternidade, é cuidar da nossa saúde mental. Né, assim, porque aí, mais uma vez, é a máscara de oxigênio do avião. Põe em você que você vai cuidar bem dos outros depois. Então, foi muito bom para mim ter tido a possibilidade, né? Porque a gente sabe das dificuldades também, muitas vezes, de conseguir, né? Fazer essa avaliação. Mas foi importante para mim essa presença do psicólogo nesse momento do pós-parto. Terapia foi muito importante. Terapia, tempo para você, eu acho que lá atrás, antes de ser mãe, eu já tinha passado por um momento que, assim, eu preciso ir para terapia. Num momento que eu tava me questionando até profissionalmente, assim, cara, eu tô trabalhando. Ali eu entendi que eu tava trabalhando demais. E aí, na maternidade, parece que zerou ali tudo que eu tinha construído. E ali aí você, né, filho, né, tem o trabalho ali no meio do caminho, mas meio de você, de novo, olhar para você e enxergar que eu cheguei nesse limite Uhum. de talvez ter ultrapassado talvez esse limite do pouco ali da Do sanidade, do saudável, né? saudável, né? Sim. Giovanni né, meu marido teve um papel importante ali, né? Ele insistindo, Carolina, eu preciso que você Volta aqui. Então acho que ele teve um papel importante e aí depois disso, terapia, exercício físico, nada disso é balela, assim, mudou muito. Inclusive fazer antes da segunda maternidade, a terapia e tudo mais, isso tudo mudou o olhar. E eu acho que é isso, assim, a gente vai se reconstruindo, a gente nunca vai ser. Eu acho que no começo é um luto mesmo, a gente fica, quando vai voltar a ser como antes? Assim, não vai voltar. Não vai. Esse é o novo normal, querida. Para as novas mães ou futuras mães, não se desesperem, por favor, assim, é um luto para você entender que você vai ser outra pessoa e uma pessoa melhor. Melhor. É um crescimento. Então, o podcast de hoje, gente, teve uma função diferente, na verdade. Foi trazer um pouquinho, falar um pouquinho, pincelar sobre a mulher na medicina, essas tantas bolas que a gente equilibra, né? Maternidade, casa, trabalho, liderança, às vezes, no consultório. Carol, fico muito feliz, agradeço muito você ter vindo conversar com a gente hoje. Foi muito, muito bom, muito importante. Eu acho que isso vai reverberar aí para as meninas que talvez estejam pensando em fazer medicina, para as que querem ser mães, e não medicina, mas que querem conciliar com uma profissão.
fico mais uma vez, muito obrigada. E aí eu queria que você deixasse seu arroba, onde é que as pessoas te encontram, como a gente acha. Eu que agradeço, eu falei que tô me achando uma pessoa chiquíssima, chiquérrima aqui em podcast e tudo mais. Admiro muito vocês, igual eu falei, assim, como a gente já se conhece há muito tempo e vocês construíram, né, uma baita de um relacionamento e negócios aí, tudo junto, super admiro. E eu entendo tanto que essa parceria é importante, que apesar, né, do marido não ser médico, ele é meu parceiro também e me ajuda a estar aqui hoje, inclusive. Obrigada. E, enfim, redes sociais, @carolineri. Estou aí basicamente, né, na Redditor, mas também trabalhamos em outros lugares, né? Mas lá pelo Instagram vocês conseguem me ver, me seguir e é isso. Obrigada, gente. E você, Rodrigo? Nada. E antes de mais nada, eu queria pedir para quem gostou, quem não gostou, para Parte do jabá. dar um likezinho aí e seguir a gente, divulgar, porque eu acho assim, quanto mais pessoas tiverem essas informações que a gente está passando de medicina, de saúde, de bem-estar, que a ideia do podcast é justamente ampliar mais essa ideia de saúde, né? Não é só a medicina. A gente vai falar, a gente fala muita coisa de medicina, mas da vida mesmo, né? Como um todo, né? Então, vai ser bem legal. Acho que mais pessoas merecem receber essas informações. E estamos aqui, eu no Instagram como Dr. Rodrigo Vilalva, tem o Instagram da Renovari também, Renovari Clínica. Renovari Clínica, Eu não sempre erra falo não. clínica, Não Renovari. erra não. Renovari Clínica. E eu sobrevivi, tá vendo? Eram 2 contra 1, mas eu sobrevivi. Gente, muito obrigada. Vocês me acham no @RayanaGondim, no Instagram, no TikTok e no YouTube a doutora Rayana Gondim, Renovari Clínica. Muito obrigada e até a próxima.